eu tô um pouco nervoso, é a primeira vez que eu tô dando aula assim na vida. Para mim está sendo assim uma experiência muito gostosa. Espero que para vocês também. E aí, assim, se eu errar alguma coisa, precisar de voltar, peço mesmo para vocês me desculparem por isso. Assim, hoje a aula ela não vai ter conteúdo, porque eu acho que primeiro que está sendo a primeira semana de vocês, né? E aí não sei como que está sendo para vocês, imagino que está sendo bem. Vocês estão se adaptando, né? Ainda essa rotina de ter aulas aí ao longo da semana. Pretendo não me estender muito. Eu vou fazer aqui mais uma apresentação da proposta que eu quero estar trazendo para vocês de aula, mas antes disso eu queria, assim, se possível, se vocês poderiam se apresentar para mim. Eu vou começar me apresentando para vocês, e aí, assim, só o nome, e aí, porque como alguns aqui, por exemplo, Romênia, a gente já trocou ideia em outros momentos e tal, se vocês puderem dividir comigo qual é a dificuldade que cada um tem no inglês, na disciplina inglês, que aí para eu poder ir pensando para as próximas aulas, o que eu posso estar trazendo, porque de repente eu posso ir para um lado e não, o lado que é para ser, a gente tem que trabalhar dentro daquilo das dificuldades, né, de cada um. Você quer falar, Kelly? Pode ficar à vontade. Então, não sei se tá usando ainda, que na minha época era muito verbo to be, né? Eu não sei se tá ainda focado nesse verbo to be aí. Não sei se tá ainda nesse foco. Na minha época era muito verbo to be. E Isso. eu, nossa senhora, tava só que não sei disso. Pra mim, assim, olhando o verbo, eu foi Kelly, tá a travando mesma um coisa. pouquinho. Você consegue me ouvir? Tava Porque agora assim, eu nem estou te ouvindo. Alguém está diferentes, conseguindo? né? Aí tinha até Kelly, deu uma travada. e tal. E aí eu usava muito esse verbo to be. Só que tem uma expansão. Você desligou o microfone ou travou? Não, eu desliguei mesmo para você poder falar. Acabou, era isso que eu queria saber. Ah, não. Beleza, assim, é porque falhou muito. Não sei se aconteceu isso para as colegas também, mas assim, o que eu consegui pegar, que você estava comentando que era verbo to be, né, na época. E aí eu vou tentar ver se eu consegui entender que se a dinâmica é essa, né? De poder passar por esses. Pode falar, porque aí você pode me corrigir. Porque realmente Eu eu só vou. fiquei com a parte do O verbo que to be. eu perguntei. Agora você tá me ouvindo direitinho? Sim, agora eu tô. Agora eu tô. Tá. Eu perguntei assim se ainda tá usando o verbo to be, porque na época que eu estudava era muito usado. Só que assim, para mim era algo muito repetitivo, né? Parecia que mudava, mas para mim parecia que não mudava, porque o verbo to be ele é extenso, né? Aliás, o inglês ele é extenso, é igual ao português, né? Você usa uma palavra para várias coisas, tem muitos significados, né? Às vezes uma palavra pequena, ela tem vários significados, né? É, eu vou logo jogar o português na mesa, que nem fóquio. Fóquio, né? Fóquio. Né? Não é só, desculpa a palavra aqui, gente, não é só foda-se, tem vários outros significados. Vai se Ah, ferrar, beleza. vai se lascar, e tananã. Isso. Aí na minha época era o verbo to be. E aí eu falava assim, uai, mas parece repetitivo. Só que aí tem a extensão do inglês aí nessa questão. E aí eu ficava me perguntando, será que o verbo to be é essa repetição mesmo ou é eu que não estou entendendo? Eu que não estou captando a mensagem. E eu não sei se ainda no Enem ainda estão falando sobre o verbo to be ou já expandiram aí para outro lado, entendeu? Foi isso que eu perguntei. Não, Eu beleza. passo a bola para você. Tá, jóia.
vou tentar assim, ser bem sintético na sua fala. O que acontece? Hoje o Enem ele não cobra verbo to be, né? Na verdade, gramática, né? Que aí tem verbo to be, vai ter a questão dos advérbios, dos adjetivos, pronomes. O que o Enem faz hoje, até pelo fato de serem poucas perguntas, né? E aí, assim, eu vou estar falando aqui, eu posso falar pelo espanhol também, embora não vai ser eu que vou dar aula, né? Mas são só 5 questões. Então, são 5 questões, ou de inglês ou de espanhol. Como são 5 questões, não dá para entrar na gramática da língua, né? Então, como que as provas são estruturadas? Tanto que eu estava conversando até com Priscila, e ela me confirmou, né, que parece que o Júlio já passou para vocês também o simulado, que inclusive os professores também estão com esse simulado, eu já dei uma olhada nele, vou até procurar outros simulados de outros anos, porque não foge muito disso. E aí, se vocês repararem as questões de língua estrangeira, a maioria dela é interpretação de texto, que é o que eu vou ter, que aí eu vou falar aqui qual vai ser a minha proposta. O que seria a interpretação de texto? Ou eles vão dar um texto, ou eles vão dar uma imagem, e ali você vai ter que fazer aquela leitura e tentar buscar o que a pergunta né, a resposta que a pergunta vai ser colocada. Então, por exemplo, não tem mais isso de, por exemplo, né, complete com, se there are, né, o verbo to be, por exemplo. Não é assim. Eles vão dar um texto, por exemplo, ou uma imagem, ou uma charge, que aparece muito, com um diálogo, lê o diálogo ali, tenta captar o que é, e aí eles já vão te perguntar. Mas aí isso aí eu vou estar passando aqui hoje, que faz parte do que eu estava falando com Priscila, das dicas, que eu acho que é muito mais importante do que a gente ficar batendo em gramática, embora eu vou passar por isso, porque a gente tem que passar, mas eu vou passar bem rápido, justamente para não ficar maçante. A gente tem pouco tempo, são só 3 meses, e no caso do inglês ainda nem é toda semana, né? Então, por exemplo, semana que vem já é espanhol, então, né, aí é para as pessoas que vão optar pelo espanhol. Mas para fazer essa dinâmica rapidinho aqui, e aí pensando que vocês também já tiveram um dia muito exaustivo de aula, só para avisar, assim, são só 6 slides hoje, é bem rapidinho mesmo, e aí eu vou começar com essa rodada de apresentação, e aí, Kelly, como você já colocou imagino que seja sua dificuldade, se não for, você pode falar de novo, mas aí, que seria isso que a Kelly falou, a minha dificuldade é nesse ponto, que aí eu já gravei, então a Kelly é verbo to be, que é um pouco mais complicado, gramática, como que a gente pode sintetizar isso? Como eu já falei, meu nome é Lindenberg, eu sou formado em agronomia aqui pela UFV, formei esse ano, e aí eu entrei para o mestrado na extensão rural, que também é um braço aí da agronomia, né, faz parte da área da agronomia, e aí eu sou orientado da professora Ivonete, que vou estar estudando como que os recursos de comunicação, né, redes sociais, internet, como que isso está sendo vinculado, nesse momento de pandemia, a dar ou não acesso a comunidades quilombolas focado em mulheres. E aí provavelmente a gente vai estar se vendo um pouco mais daqui para frente, porque tanto eu quanto a Jéssica é uma estudante que também entrou agora, eu entrei em março, a Jéssica entrou agora em agosto, os dois vão ser orientados da Ivonete e a gente vai estar atuando junto com vocês, as mulheres do Buiaé. Então, assim, primeiro, para mim já é um grande prazer estar aqui, porque a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, provavelmente, aí, não sei se no fim do ano, ou no máximo aí no início do ano que vem. Por que eu estou dando inglês, né? Primeiro porque eu gosto, como eu já falei, eu vou estar dando biologia, que é, vamos dizer assim, a minha área de conhecimento. Eu tenho um pouco mais de propriedade, porque no curso de agronomia, a gente faz bastante disciplina de biologia. No caso do inglês, como não houve professores nem professores com a intenção de dar inglês, porém, no mestrado, né, a gente precisa de fazer provar para a universidade, para a instituição, para o programa de pós-graduação que a gente está, que a gente tem um segundo idioma. E aí, no meu caso, foi inglês. Então, eu estou estudando, já tem uns 2 anos já que eu estava me preparando para isso, né, para poder entrar para o mestrado, fazer essa prova que é obrigatória. E aí eu falei, não, já que não existe, né, por exemplo, uma pessoa da pedagogia ou da letras com essa base de inglês, eu tenho uma base que ela dá para o gasto, vamos dizer assim no português,
bem razoável, mas que por eu ter conseguido bons resultados na prova do Enem, nas vezes que eu fiz em inglês, eu me sinto na confiança de poder dividir isso com vocês. Gostaria muito que fosse alguém ou da letras, né, dessa área mesmo, para poder passar para vocês, porém, nem tudo é do jeito que a gente quer, e aí eu me disponibilizo com muito amor para poder estudar, até estudar mesmo, para poder passar para vocês aquilo que for de melhor. Beleza? Posso estar chamando cada um aqui pelo nome da lista? Porque aí eu só queria assim, o nome, né? E qual, ou porque gosta de inglês, ou qual dificuldade tem com inglês. Pode ser, pessoal? Aí pode... Oi, Kelly. Pode começar. Pode ser, pode ser. Pode ser? Tá. Que aí a gente faz essa rodada aí, deve ser no máximo 5 minutinhos, e aí eu já apresento para vocês a proposta da disciplina. Aí eu vou usar aqui a ordem alfabética para não privilegiar ninguém. Claudineia, você poderia se apresentar para mim e me falar ou o que você mais gosta do inglês, ou qual dificuldade você tem, ou as duas coisas? Você pode repetir, por favor? Claro, claro. Se apresentar para mim e me falar se você tem alguma facilidade com inglês ou alguma dificuldade, ou os dois. Então, boa noite, né? Meu nome é Claudineia Veridiano e eu venho fazendo uns pets de inglês e esse negócio de verbo to be me complicou a minha cabeça tudo. Eu gosto, sim, mas tem essa parte dos verbos aí que me deixou eu com a cabeça toda atrapalhada, tá? Tá, joia. E aí, outra coisa também que eu queria saber, porque aí aparece o nome aqui, gente, e me fala se vocês têm algum apelido, né? Porque, por exemplo, né, para a gente tentar ficar mais à vontade, se vocês, por exemplo, Claudineia, né? Se você tiver, ou Neia, ou Cláudio, se tiver algum nome que vocês gostam de ser chamados, Então, é fala aí. Neia. Neia, Desculpa. beleza. Que aí a gente fica mais próximo, eu acho mais legal isso. Muito obrigado, Isso. viu, Neia? Então, aí eu anotei Obrigada a aqui, você. dificuldade de verbo to be. O próximo aqui que aparece para mim é a Kelly. Kelly, você quer falar ou já foi aquilo mesmo, a questão do verbo to be também? Foi isso mesmo. E o que Né falou é a mesma, mesma situação. Não, beleza, Ela falou beleza. tudo que eu queria falar e o que eu falei naquela hora é isso mesmo. Tá, joia. Vamos E é Kelly superar. mesmo, tá? É Não Kelly precisa mesmo, né? chamar, é Kelly mesmo. Tá, joia. Obrigado, viu, Kelly? A próxima pessoa que aparece aqui para mim é a Luísa. Luísa, você tá por aí? Meu nome é Luísa e a minha dificuldade é um pouco de interpretação, assim. Tá, joia. Interpretação. Beleza. Obrigado, viu, Luísa? Então, desculpa a pessoa que está usando o Paulo. Qual que é seu nome mesmo? Ariana. 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 Isso. E você tem alguma dificuldade, Ariana? Ou tem alguma aptidão para o inglês? Na verdade, em inglês eu tenho muita dificuldade, porque, tipo assim, quando eu estudava inglês, usava mais regra, porque para traduzir é bem complicado. Não, Então, beleza. assim, eu tenho bastante dificuldade em inglês. Tá, nós vamos tentar sanar um pouquinho dessa dificuldade, que é aquela coisa, né? Pelo menos assim, para conseguir ir para a prova, fazer uma leitura e fazer a interpretação daquele texto para pelo menos supor, né, uma possibilidade de Isso, resposta. Muito isso. obrigado, viu, Ariana? Obrigada a você. A próxima pessoa que aparece aqui é a Priscila. Oi. Então, Assim, sempre quando eu estudei, eu nunca tive muita dificuldade em inglês, não. Sempre me saí muito bem em inglês. Mas a interpretação de texto é meio complicada. não, beleza. Tanto o verbo to be, assim, que mesmo eu estava falando que tem dificuldade, tudo, eu não acho que é tão difícil quanto a interpretação de texto. Não, beleza.
Então, vamos trabalhar essa interpretação de texto. Vocês vão sair daqui afiadíssimas. Priscila, muito Se Deus obrigado, quiser. viu? E vamos. A próxima pessoa que aparece aqui para mim é a Roberta. Então, meu nome é Roberta, minha dificuldade também é a interpretação de texto e também o significado das palavras. Tá, joia. Obrigado, viu, Roberta? E aí, a última pessoa que aparece aqui, Romênia. Romélia Lima, meu nome. A dificuldade que eu tenho também é interpretação de texto. Mas eu sempre achei que eu sempre me dei bem com o inglês, porque na minha cabeça, né, eu achava assim que se eu lia de trás para frente eu dava certo. Mas dava certo. Eu lia o inglês de trás para frente e saía bem. Falei, tá, tudo bem. Também é uma forma, né, Romênia, para poder ir driblando aí aquela coisa, né, gente? A gente não, o inglês que a gente aprende em sala de aula, na escola, é muito básico. Então, assim, toda estratégia que a gente conseguir e que der efeito é válido para a gente poder usar. Ó, Isso. muito obrigado, viu, Romênia? Gente, eu fiquei muito feliz aqui com as falas de vocês, porque a maioria aparenta, né, gostar da língua. Eu vou compartilhar assim rapidinho com vocês como que foi a minha trajetória com o inglês, porque pode ser que aquilo que aconteceu comigo pode ser que facilite, né, para vocês também. Eu sou lá de Belo Horizonte, e aí por muito tempo lá em Belo Horizonte tinha um canal que chamava MTV. É um canal que passa muito clipe e tal, e ele era liberado lá em Belo Horizonte, né? Você não precisava de ter TV paga para poder acessar ele. Pode falar, Kelly. Eu lembro muito da MTV, tá? Era Muito mesmo. O bom, Marcos era Mion muito trabalhou bom. anos na Isso! MTV e era muito legal. Era assim um Isso. canal para jovem, adolescente e tudo mais. E era muito interessante. Algumas coisas passava clipe toda hora. Isso. Eu lembro muito da MTV. Isso. Muito bom, tá? Aí, Acho que é um dos melhores canais, assim, porque tem agora esse negócio de Netflix, esse negócio de TV fechada, né? Era TV aberta e era um dos melhores canais, tá? Era muito interessante mesmo, a gente viu. E falava de vários assuntos, assim, que, assim, por exemplo, hoje em dia, naquela época, hoje também não podiam ser falados, né? Preconceito racial, algumas vezes tinha palavrões, né, que não podia ser falado em TV aberta, e lá eles eram bem escrachados, assim, eu gostava muito da MTV, até hoje podia voltar para mim que tá tudo certo, melhor TV que tinha, o melhor canal que tinha era MTV para mim, era amava. muito bom, porque, assim, como que foi no caso meu, né? É porque ali, quando passava as músicas em inglês, vinha com a legenda. E querendo ou não, né, gente, pelo menos assim, eu falo por mim, eu cresci numa casa sem videocassete, sem DVD, e aí filme era tudo dublado. Então eu não ouvia inglês. Tipo assim, né, ou era música do rádio, ou música na televisão, mas não tinha legenda. E a MTV, quando eu vi aquele negócio, eu falei, uai, gente, tem uma legenda ali. E ali eu comecei com aquilo, eu falei, olha, o que eles estão cantando está sendo traduzido ali. Eu falei, opa, aí nisso veio a internet, né? Isso assim, eu tô contando para vocês, anos 90, aí anos 2000 veio a internet, e aí eu comecei, eu gosto muito de música, e eu comecei a poder ver sites que conseguia ver a tradução das músicas. Aí eu falei, opa, eu já gosto de tal cantor, de tal cantora, sei a música, mas não sei a tradução. E ali eu comecei, de vez em quando, às vezes, quando eu trabalhava lá em Belo Horizonte, então eu estava dentro do ônibus, eu estava ouvindo a música, eu falei, deixa eu ver a tradução dessa música aqui. Colocava, e aí eu ia meio que sincronizando. A pessoa estava cantando, eu ia vendo. Eu falei, olha, e aquilo foi meio que... Pode falar, Romênia. Eu até hoje eu vejo esses filmes de faroeste, passa em inglês, aí eu vou ver a legenda. Isso. Eu estudando a legenda. É maravilhoso. Cansa um pouquinho. Cansa porque, né, mas... tentar sincronizar, né, a fala com a legenda.
Mas, de certa forma, porque, por exemplo, se a gente assistir só, assim, né? Não estou falando mal, não, né, gente? Mas, assim, porque cada uma a sua condição. Mas se a gente assistir, por exemplo, os canais que a gente tem, Globo, SBT, Band, que passam os filmes dublados, a gente nunca vai. A gente, assim, né? Eu como uma pessoa pobre, periférica lá de Belo Horizonte, que não tinha dinheiro para pagar um cursinho, e muito nem viajar, né? A gente nem ouvia. Então, assim, quando você vê uma possibilidade de ver um filme legendado, uma série legendada, ou um clipe, né, no meu caso, uma música que é mais curtinha, com a legenda, eu falei, gente, é esse o meu momento ali de tentar aprender inglês. E foi o que me motivou muito, muito. Então, assim, se eu carrego, é um hábito que eu carrego comigo até hoje. De vez em quando eu coloco no Spotify ali, eles têm a opção de você clicar no microfonezinho e abrir a legenda, tipo um karaokê, né? E ali eu vou meio que treinando e tal, e aí essa é uma forma. Então, essa é a minha experiência que eu tenho com o inglês. Então, nunca viajei para país que fala inglês, nem nada disso. E também nunca conheci pessoas, não tive essa experiência aqui na UFV, né, de intercambista, né? Nunca conheci intercambista que falava inglês também. Meu inglês aqui é com os brasileiros mesmo, a gente vai bater em cabeça e sai e tá dando certo. Vou entrar aqui no slide para poder apresentar para vocês, como eu falei, bem rapidinho, como que vai ser a proposta dessa disciplina para a gente, né? Porque eu imagino que vocês já devam ter tido 3 aulas aí, vocês estão cansados de gente falando na cabeça de vocês. Tá aparecendo para vocês, pessoal, a legenda, a tela? Porque eu não consigo mais ver vocês. Aparece para vocês? Compartilhou a tela? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Para mim apareceu. Apareceu? Então deve estar aparecendo. Romênia, você quer falar que você está com a mão levantada? Eu não vi, porque eu saí aqui da tela quando eu voltei, você... Ou Neia, quer falar também? Oi, para mim também apareceu. Apareceu? Então beleza, eu vou voltar Sim. lá. Beleza. Então, pessoal... Eu não tô com a mão levantada, essa mãozinha não quer sair daqui. Não, então não tem problema não. Qualquer coisa, se você precisar de falar, pode abrir o microfone e falar. Gente, fiquem à vontade, tá? A gente tem essa... Kelly, você quer falar? Você tá com a mãozinha levantada, que eu voltei aqui. Né, pode falar você primeiro, aí. Eu acho que a Neia estava aquela hora falando que ela está conseguindo visualizar a tela que eu estava mostrando. Como é que é? Eu não ouvi. A Kelly falou que você pode falar, né? Porque ela vai falar na sequência. Não, Kelly, pode falar aí, depois eu falo. Tá bom, meu amor, obrigada. Então, essa questão que você falou, só rapidinho, que eu falo demais, tenho que controlar a língua um pouco. Rapidinho, essa questão que você falou de você ver e ouvir a questão audiovisual é muito bom. Exemplo claro dentro de casa é meu filho, que ele fica vendo os vídeos em inglês e agora ele tá yes para todo lado. Yes, yes. Você pede, você fala, você dá alguma coisa para ele assim, yes, thank you. Aí eu falo, meu Deus, o que ele tá Isso é vendo? maravilhoso, porque de Ele certa vê. forma ele está aprendendo. Exatamente. Então, essa questão do audiovisual é muito bom. Aí eu fico vendo, assim, às vezes os vídeos não tem, pra mim não tem sentido, né? Ou eu não entendo muita coisa, porque eu falo inglês básico. Aí ele vem comigo, yes, 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 mãe, yes. Meu carro, yes. Não sei o que lá, yes. Hello, hello, thank you. Aí eu falei, ué, onde você tá aprendendo isso? Aí eu vou ver o que ele tá vendo na internet, no celular, é os vídeos em inglês. Então, essa questão do audiovisual realmente é interessante, porque eu penso assim, se uma criança de 3 anos, ele tem 3 anos, né? Se uma criança de 3 anos tem essa capacidade, quem sou eu, né? Era só A isso que eu gente também queria tem, uai. A gente falar, também só tem. pra... Muito feliz, viu, pelo seu menino. Que é isso, aí entra uma oportunidade que às vezes a gente não teve na geração da gente, né? A gente está aqui para correr atrás do prejuízo. Quem quer
deixa eu ver quem que é a próxima pessoa. Exatamente. Pode falar, né? Então, gente, eu apertei aqui um negócio aqui sem querer. Sem querer, desculpa aí. Não, sem problema, sem problema. Vou abaixar aqui a mão de vocês. Pode ser? A sua e da Romênia. Ou você quer falar, Romênia? Entendi que eu posso abaixar aqui. Tá. Que aí eu vou voltar lá para o slide, tá? Então, ó, aí né, a gente vai estar. Essa área do inglês, ela faz parte da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Que aí é lembrando que o Enem é dividido em 2 dias. O pessoal da linguagens, códigos, suas tecnologias e redação é num dia, matemática e, enfim, o outro grupo lá, que entra até ciências da natureza, no outro dia. A gente vai estar, então, aprendendo inglês essa disciplina. Aí meu nome está aparecendo, e como eu disse, as aulas para essa disciplina são a cada 15 dias, intercalado com o espanhol. O formato das aulas, pessoal, vai ser assim. A gente vai abordar um assunto da gramática, e aí eu fiz questão de colocar ali, gramática básica, porque a gente não vai ter tempo, né? O cursinho não é... Se fosse um ano, daria para aprofundar um pouco mais. E se fosse também, pelo menos, todos os dias da semana. Como não vai ser, eu vou tentar, assim, por exemplo, aqui eu observei que tem algumas dificuldades, como verbo to be, como tradução de palavras, então eu vou tentar pegar o básico que a gente precisa de saber na hora lá de ler o texto, né, de fazer a interpretação de texto e tentar passar essa parte da gramática, uma parte da aula. A gente resolve um exemplo de uma questão do Enem, que eu acho que aí a gente vai tentar aplicar, né? Ó, aqui, essa questão do verbo to be, tá vendo ele aqui nessa frase? Tá vendo ela aqui nesse contexto? Que eu acho que é muito mais o contexto do que propriamente a frase. E no final eu sempre vou tentar trazer alguma dica de prova, alguma dica no dia da prova, alguma dica para fazer a prova, e de uma forma que possa facilitar para todo mundo. Esse, por enquanto, está sendo o nosso cronograma de aulas, tá? Que aí eu coloquei, se vocês puderem ver, no lado vai ter as datas. Então, por exemplo, a gente vai ter a nossa próxima aula no dia 18 de agosto, né? Então, daqui 14 dias, nesse mesmo horário. No conteúdo de hoje, a gente, né, eu vou estar passando a introdução para vocês e um glossário. O que é um glossário? Um glossário seria o significado de algumas palavras, mas não é um dicionário, por exemplo, porque um dicionário ele pega todas as palavras. O glossário, e aí eu quero, a partir dessa nossa aula, desse feedback que eu estou tendo com vocês, se de repente é interessante colocar o glossário em todas as aulas. Porque vocês vão ver, por exemplo, que tipo de palavra que eu vou trazer aqui hoje. E aí, a partir do que vocês forem me falando, eu vou ir incrementando esse glossário. Então, toda a aula, eu vou dar ali vamos dividir juntos algumas traduções de algumas palavras que, de repente, pode ser que caiam na prova. Então, não adianta, às vezes, só saber o verbo to be, ou a questão de adjetivo, pronome. Às vezes é bom saber também palavras, né? Para auxiliar ali na interpretação do texto. E aí eu dividi, então... E aí, pessoal, provavelmente eu acho que vai ser necessário mudar. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Deixa eu ver aqui quem chamou. Pode falar, Kelly. Agora, as duas disciplinas? Espanhol ou... Porque na minha época você podia escolher ou inglês ou espanhol, são as duas. Sim, agora não, continua ainda é escolha. E aí você vai marcar lá, eu quero inglês. Aí você vai fazer só de inglês. Ou então eu quero espanhol. Aí você vai marcar lá, vai fazer só de espanhol. Ah, tá, entendi. Beleza. E aí, se vocês observarem ali, por exemplo, na próxima aula a gente vai estar falando de presente simples, passado simples, que é o verbo to be, né? Então, ser e estar, né? A gente vai estar passando por ele ali para conjugar, porque toda frase em inglês vai aparecer, porque assim como no português também, né? É muito difícil a gente escrever alguma coisa ou falar alguma coisa sem usar o verbo ser, estar, porque isso faz parte da nossa linguagem, né? A linguagem, tanto o português
quanto o inglês, quanto o francês, quanto o italiano, quanto, sei lá, não sei do chinês e do japonês, mas essa galera que tem essa linguagem, tipo a nossa, né, essa escrita, as línguas latinas e as línguas anglo-saxônicas, que o inglês é anglo-saxão, elas são construídas desse jeito. Tem um sujeito, tem um verbo, tem um predicado, tem um adjetivo, enfim. E aí a gente vai estar passando. Se vocês observarem ali na última linha, eu coloquei a aula do dia 24 de novembro para fazer revisão. Porém, no dia 24 de novembro, o Enem já vai ter começado, porque a primeira prova do Enem é dia 21. E aí, se caso no dia 21, é dia 21, alguém me corrija se não for. Porque eu tinha visto lá que seria 21 e 28 de novembro. É isso mesmo? Porque se no dia 21 for a prova de redação, não faz sentido a gente ter aula dia 24 para fazer revisão. Então, eu vou ter que subir essa aula, né, para a revisão acontecer antes da prova. Então, pode ser que mude. E aí, também, qualquer coisa, pessoal, se vocês quiserem, eu envio esse arquivo aqui, que ele é bem levinho, é um PDF para cada um de vocês, para vocês também saberem. Então, na próxima aula, a gente vai ver esse conteúdo, até para não pegar ninguém de surpresa. Eu não gosto que me peguem de surpresa, então, não sei se vocês também preferem assim. E aí, a introdução, então, dessa aula de hoje seria o quê? Relembrar que no Enem são 5 questões de língua estrangeira, como eu já falei, 5 de espanhol ou 5 de inglês, e cada um de vocês que escolhem. Como eu já comentei, né, o conteúdo das questões não é gramatical, ele é baseado em interpretação de texto. E como que vem esse conteúdo da questão? Ele vai vir em forma de texto, ou através de charge, ou através de figura, e essa figura ela vai ter um texto, ou frases soltas, né? Tipo, frases de impacto, vamos dizer assim. São aquelas frases que elas querem dizer muita coisa. E aí, só para lembrar que as perguntas, tanto a pergunta quanto a resposta, na prova, ela é em português. Que eu acho que já dá um certo alívio para a gente. Então, o que está sendo perguntado para a gente é em português e as opções para a gente marcar também são em português. Por mais que o conteúdo ali da interpretação de texto, ela é em inglês. Antes de passar no glossário, então eu já vou dar para vocês a primeira dica e eu vou sempre lembrar essa dica para vocês. Não, no caso do inglês especificamente, tá? Uma dica que eu teria para vocês que me ajudou muito é assim. Quando você está lá na prova, que você vai ler a pergunta do inglês, você lê a pergunta e lê as respostas. Você lê a pergunta e já lê as respostas. Porque quando você for para o texto, ou para a imagem, ou para a charge, ou para a figura, você já vai ter uma ideia do que eles estão te perguntando. Deixa eu ver quem levantou. Pode falar, Kelly. É sempre eu. Não, mas é bom, você vai fomentando o debate, isso é bom demais. Ai, senhor, é sempre eu. Eu falo demais mesmo, bobo. É bom demais. Então, eu tenho esse costume de ler a pergunta primeiro e depois ir pro texto. Então tá errado, né? Tem que ler o texto. Não é que tá errado. Ah, tá. É porque o que acontece? Pra gente, né? Aí eu vou falar por mim, né? Que já tive dificuldade em inglês uma época. Quando você lê a pergunta e você lê a resposta, porque aí é a ideia do que eu estava falando no inicinho lá com a Priscila, o pulo do gato. Não sei se os professores já passaram isso para vocês ou se também vocês já conseguiram ter essa noção a partir da experiência de fazer prova. Das 5 perguntas, e aí é Enem, tá? Sempre são 5 possibilidades de resposta. 2 possibilidades é meio que impossível. São possibilidades assim que não tem muito a ver. Você fala assim, gente, mas por que eles colocaram essa? É justamente para isso. São possibilidades de resposta que não tem nada a ver. Por exemplo, o texto lá está falando de árvore, bicho. Kelly, pode falar, Kelly. Isso, perdão, eu confundi. Eu leio a resposta, depois eu vou pro texto. Isso. Porque, por eu leio a exemplo, resposta primeiro,
Aí eu vou lá, por exemplo, tem a resposta perguntando, quem descobriu o Brasil? Aí depois eu vou pro texto. Aí eu leio o Isso, texto de acordo com o que eu vi na resposta. Aí, isso. aí tá certo? Isso. Sabe por quê? Por exemplo, vamos supor que a pergunta está falando assim, relacione o texto com o assunto. Aí fala assim, a primeira opção, meio ambiente, a segunda opção, natureza, a terceira opção, seres vivos, a quarta opção, economia, a quinta opção, direito. Aí você vai lá no texto e você vê natureza, mar, céu, floresta, e não está falando nada de economia nem de direito. Opa, como você já viu, opa, então não é nem direito nem economia, não está falando disso. Está falando de céu, está falando de rio, está falando de água, ou é meio ambiente, ou é natureza, entendeu? Você meio que já vai lá na questão, então peraí, essas aqui já não são. Porque aí entra a ideia da interpretação de texto para língua estrangeira. Se você não vê a relação ali de algumas coisas, você já consegue eliminar pelo menos duas questões de cara. Você fala, essas aqui não é. Não tem nada a ver aqui com o texto. Que aí você já vai meio que catando o que está acontecendo. Essa é uma dica, eu vou sempre falar dela, vou dar outros exemplos, que aí quando eu trazer, hoje eu não trouxe exemplo de questão para a aula não ficar muito longa, mas nas próximas aulas eu vou fazer isso e eu acho que vocês vão conseguir entender. Hoje eu trouxe para vocês um glossário, que é aquilo que eu falei, né? Não é um dicionário, porque não tem tudo, mas é as traduções de algumas palavras que eu julgo serem importantes para a gente e que pode ser que a maioria dos textos vai aparecer. Que no caso são os pronomes, né? Que é, né, a nossa forma de nos tratarmos, os dias da semana, que também é muito comum aparecer, aconteceu tal coisa em tal dia, então é tal dia da semana, ou se é fim de semana, né, que também ajuda a contextualizar, que isso tudo vai somando para você interpretar aquele texto. E os períodos do dia, né? Então, assim, manhã, tarde, e aí o inglês, eles têm um diferencial que no português a gente não tem, que eles dividem a noite em duas partes. O início da noite, ou o fim da tarde, que eles chamam de evening, e a noite propriamente dita, né? Night. Então, tanto que quando você está conversando com uma pessoa que é americana ou que é inglês, né, lá da Inglaterra, você nunca abre, vamos supor que você chegou vai encontrar com uma pessoa 7 horas da noite. Você encontrou com ela, você não sauda ela com good night. Porque o good night para eles, na cabeça deles, é na hora que você está despedindo. Porque normalmente eles entendem que quando você encontra uma pessoa à noite, mas você está encontrando com ela, você abre esse momento com good evening, que é aquela opção que está aparecendo ali, né, a terceira opção. Mas isso aí também são coisas que a gente vai estar passando aí, e eu sempre vou estar reforçando para vocês. Outra parte do glossário que eu trouxe para vocês são os números, que eu acho muito importante, porque às vezes o texto, ele não aparece o número, em algarismo. Eles vão colocar em palavra. E aí é bom ter essa noção de... Por mais que às vezes a gente não entenda a frase toda, mas se tiver um número ali, você já... Opa, eles estão falando de uma quantidade, a quantidade de alguma coisa. E aí tem eu tentei colocar aqui para vocês, né? De 1 a 10, de 11 a 20, 30, 40, até 90, como que é 100, como que é 200, até 1000. Porque eu também acho que eles não porque aí complica muito se eles colocarem milhões, bilhões, trilhões. Mas de 1 até 1000, então assim, 30 sacos de laranja. É possível que caia, né? E aí é bom ter essa noção de quando a palavra está se referindo a número, porque às vezes a gente espera algarismo, mas eles podem colocar a palavra. Então é bom ali na hora de estar lendo o texto falar, opa, isso aqui é uma quantidade de alguma coisa. Isso aqui tudo eu vou disponibilizar para vocês. E aí hoje eu trouxe, e aí eu vou tentar, né? Sempre estar trazendo para vocês a tradução de alguma coisa, que eu acho que é aquilo que eu falei, né? O exemplo que eu tive para mim, que me ajudou muito, que eram os clipes, né? As músicas, as traduções,
Eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês. A tradução que eu trouxe hoje é um trecho bíblico que eu acho extremamente bonito. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas respeito todas as religiões, todos os credos. Acho que eles são muito importantes, né, para a gente aprender e compartilhar, né? Afinal de contas, é o que Jesus tanto pregou. E aí eu trouxe o trecho de Mateus 25, 35 a 40. Né? E aí esse trecho ele está muito presente assim eu acho que na história da humanidade no momento que a gente está vivendo. Pode falar, Kelly. Eu já tinha visto esse texto em inglês e é Você já muito tinha bonito. visto? Assim, eu achei mais bonito em inglês do que em português. É muito bonito. Eu já tinha lido ele em inglês já. É muito bonito mesmo. É muito lindo, assim, e é muito interessante, porque eu vi esse trecho numa performance musical. Eu falei, olha que interessante, a pessoa trouxe ali, a artista trouxe, e foi muito bonito, assim, sabe? Tava falando sobre questões das crianças lá na África, né, que tem muitos órfãos lá no continente africano, e é muito sofrimento lá, e aí a artista trouxe essa reflexão que Jesus fala, né, que tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, e a galera pergunta, mas quando que foi isso? E ele fala, ó, quando você ajudou o órfão, quando você ajudou, né, foi visitar os encarcerados. E aí eu vou tentar disponibilizar, e aí eu quero saber de vocês, né, se vocês têm, se é possível, né, eu mandar é um PDFzinho essa aulinha, para vocês terem como consultar. Porque, por exemplo, eu falei aqui do glossário, né? Mas eu não traduzi. Mas é interessante que vocês tenham isso para ler, para vocês. Porque aí entra também, pessoal, e aí eu quero ouvir de vocês. É interessante eu ficar falando e traduzindo as coisas, porque eu acho que é melhor, às vezes, eu vir com conteúdo e vocês olharem, qualquer coisa até anotar, mas aí eu assumo o compromisso de sempre disponibilizar a aula tanto gravada, porque aí vocês podem anotar, quanto o PDF. Pode falar. Ô, Romênia, é claro. Na verdade, Kelly, antes, né, de você falar, eu queria agradecer, porque aí finalizei, né, esse primeiro momento nosso, e aí, como eu falei, né, vou estar disponibilizando a aula gravada e também esse slide. Pode falar, Kelly. Então, essa questão que você falou, foi lá mesmo que eu vi, quando estava sobre a questão da fome na África, né? Que lá é escasso, alimentação, água, tudo. E foi de lá que eu li esse texto em inglês, né? Que é bíblico, né? Eu sou evangélica, graças a Deus. E aí eu vi e eu achei muito interessante, porque eles usaram esse texto bíblico, mas assim, de uma forma como se fosse algo, tipo assim, para geral entender, Sim. né? Tipo assim, algo, tipo uma palavra que todo mundo vai saber, né? Que nem eu chego aqui e falo oi, todo mundo vai saber. Eu falo hi, todo mundo vai saber aqui que é hi, que é oi. Então, assim, foi uma coisa assim muito humana. Eu gostei do texto e foi dessa palestra aí, dessa questão que eu vi também esse texto. Foi lá que eu achei interessante. Eu falei assim, olha só que interessante, eles usaram algo assim que parecia só religioso e diversificaram para um modo geral que todo mundo entendesse e ficasse uma linguagem mundial. Achei muito interessante. Foi isso que me despertou ler em inglês o texto, porque na verdade eu leio a Bíblia, né? Aí Aham. me despertou e ler em inglês. Eu falei assim, em inglês tá até mais bonitinho. Falei, olha, quem dera se tivesse uma Bíblia em inglês, ia ser muito mais interessante. Uai, já vão Né? baixar uma Ia ser inglês aí, massa ó. demais.
Ia Ah, ser mas é massa demais. bom. E esse negócio que você falou de você ler e traduzir é interessante também, que aí já a gente já pega, para mim, né? Eu tô falando de mim. Para mim fica mais fácil para pegar do que ler tudo, aí depois traduzir e volta lá do começo. O que você falou no começo, para mim, eu já não sei mais o que você falou. Aí eu já me perdi. Então, você falar aquela frase, traduzir aquela frase, tal, direitinho de acordo, aí para mim vai ser mais interessante, porque aí eu vou falar, não, essa frase é assim, assim, assim. Aí você fala, lê um texto inteiro e depois você querer traduzir, aí eu vou falar para você, ô Lindenberg, meu filho, não tá dando, não. Você faz favor de voltar lá no começo, por favor. Entendeu? Aí é tipo isso, tá? Não, Mas beleza, mas é só beleza. isso, só, tá? Obrigada pela palavra. Não, mas sucesso, sucesso. Eu fico muito feliz, porque é bom, né, quando a gente consegue visualizar coisas que a gente já viu em algum momento, que a gente já passou pela nossa vida, né? Eu acho que fica mais fácil assimilar. Eu vou sempre tentar fazer isso, tentar trazer coisas próximas da nossa realidade, né? A nossa realidade é muito parecida, né, gente? A gente tá todo mundo aí na luta, na labuta para conseguir os nossos objetivos através de muito, muito trabalho, suor, mas distante aí do povo rico. Então a nossa realidade é essa mesmo, é falar de coisas mais simples, de uma realidade mais simples. Então, assim, eu vou tentar trazer sempre coisas e exemplos que conversam, que dialogam com a gente, com a nossa realidade, tá bom? Quero agradecer imensamente a presença de cada uma. Alguém tem alguma dúvida sobre o cronograma ou sobre a forma que a gente vai estar conduzindo as aulas? Não, tá tudo tranquilo. Lindenberg, se você puder. Peraí, quem quer falar? A Pode, Ariane pode falar, pode falar, perdão, meu Ariane. amor, eu já falei demais. Pode falar, Ariane, desculpa. Não, tô tranquilo. Só falei que foi bem esclarecedor e que a aula foi boa. Aí, no caso, você vai mandar aquele dos Esse artigo, verbos, né? vai mandar tudo direitinho. Aí, então tá Vou, jóia. vou sim. Pronto, a Ariane perguntou o que eu ia perguntar. Você vai mandar os verbos lá para que Vou. lá no cursinho lá. A Ariane perguntou o que eu ia perguntar. Obrigada, Ariane. Aí, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou enviar essa aula, e aí, como a gente vai estar. Porque aí o verbo to be, ele vai, né, ele vai fazer parte das nossas aulas. Então, o que eu vou sempre fazer? Termino a aula, envio o slide da aula lá no grupo. Pode ser? Porque eu vou estar fazendo, eu sempre vou fazer a aula ao longo da semana para poder dar aula para vocês na quarta. Então, assim, a gente teve a aula, eu envio, disponibilizo o slide da aula lá no grupo. Que aí. Desculpa, gente. Arrotei. E fora que está sendo gravado também. Que aí qualquer dúvida do slide, tenta achar o vídeo lá, achar um minuto que a gente está falando sobre aquilo, para poder sanar a dúvida. Se caso, né, ficar muitas dúvidas, aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar uma aula a mais para disponibilizar essa aula para vocês também, porque se, né, tiver muita dúvida, por exemplo, igual hoje o tempo passou bem rapidinho. Eu fico muito feliz, espero que vocês também tenham ficado satisfeitos. Mas isso também é meio complicado, porque pode ser que não dê tempo da gente abordar tudo que a gente precisa, que de certa forma é batidão, né? Vamos tentar correr atrás do prejuízo aí dessas aulas. Mas sempre no final da aula, então, eu disponibilizo a aula, e aí eu vou descobrir como é que é aqui, porque eu vou parar de gravar onde que está para também disponibilizar. Eu disponibilizo o slide e a aula gravada. Beleza? Fechou. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Se não tiver, então, pessoal, muitíssimo obrigado a presença de cada uma. Tá? Foi um prazer aí para a gente poder estar tendo esse nosso primeiro bate-papo. E aí, como eu falei, dia 18, então, a gente se vê
aí para poder. E qualquer dúvida que tiver também antes da aula, do dia 18, pode me mandar lá no WhatsApp, que aí a gente vai trocando ideia. Tá bom? Vocês tenham uma boa noite de descanso, né? Hoje o dia para vocês eu imagino que o pau deve ter quebrado, mas é isso, vamos lá que esse Enem é nosso, tá? Cada um de vocês aí vai conseguir a vaga que vocês tanto pretendem, beleza? E conta com a gente. O pau quebrou, mas nós remenda. É isso, aqueles a gente enverga, mas não quebra. Ô, Priscila, pode Exatamente. A gente falar. trupica, mas não cai. O pico mas não cai, é isso aí. Pode falar, Priscila. Priscila? Boa noite, Luísa. Priscila, você deseja falar? Boa noite, Neia. Boa noite, Eliane. Boa noite, Roberta. Boa noite, Kelly. Eu que agradeço. Tchau, com Deus, viu? Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigada.